Cadê? Vamos lá. Estamos ao vivo ou não? Agora sim, agora finalmente estamos ao vivo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, não sei se tá funcionando. Tá funcionando essa porra? Tá funcionando? Ah, agora tá funcionando. Tem que funcionar, pô. Agora sim. Muito bem. Vou fazer o negócio seguinte, eu tive que fazer a live agora de noite mesmo, porque eu cheguei em casa muito tarde. Eu cheguei agora tipo 6h30 e eu até tinha remarcado a live do Membros e a live do Café do Bitcão para amanhã, mas amanhã eu não vou conseguir gravar. Tamanho quantidade de compromissos que eu vou ter que ter amanhã, tá? Então amanhã a gente não vai ter nenhuma live. Não vou conseguir entregar, então eu pensei, cara, eu vou para não deixar o pessoal no vácuo com essa queda infinita, eu vou falar agora um pouquinho sobre o mercado, tá? Muito bem, senhores. Então, basicamente, para quem quer se tornar membro do canal, basta, ó, copiar o QR Code aí, ou pegar a câmera e apontar para o QR Code, você se torna membro do canal, ou clique ali embaixo e seja membro, tá? Vamos lá. Muita coisa aconteceu hoje, né, pessoal? Então, basicamente, hoje, após a decisão do Fed aí, o Powell disse que a inflação ela segue muito acima da meta, e justamente por isso o Fed tende a fazer uma pausa aí na elevação da taxa de juros. E eu vou mostrar para vocês por que isso é impactante para o mercado, para os mercados tradicionais e para o mercado de criptomoedas também, né? Então, não é novidade nenhuma, desde o ano passado, o, o Fed, né, o Banco Central Americano, quer atingir a meta de inflação de 2%. Uma das teses que eu defendo é que a gente só vai ver mercados bullish, mercado em alta, a partir do momento em que a gente ver a inflação americana bater 2% e depois de um período prolongado de redução da taxa de juros. Eu vou explicar por que diminuir a taxa de juros é diferente de zerar a taxa de juros, né? A redução da elevação da taxa de juros, ou seja, você sair de uma condição de 5,25 pontos base para, sei lá, 0,25, né, quando é um mercado expansionista, é um ambiente em que existe a impressão de dinheiro. Mas a migração entre a pausa, então teve elevação da taxa de juros, apertamento quantitativo, menos dinheiro nos mercados, né? Empresas quebrando, empresas ficando insolventes, bancos tendo que ser salvos. E eu tinha comentado em março para abril, quem me acompanha aqui direto sabe, que eu falava de março para abril que eu acreditava que aquela decisão, aquele final de semana, né, em que o mercado era para derreter, e a Janet Yellen fez aí uma reunião com o Jerome Powell de última hora, assim, no final de semana, aquilo fez o problema ser empurrado para frente, né, e que na metade do ano, entre junho e julho, a gente teria o inevitável que seria um movimento um pouco mais de recessão. E na minha opinião tá bem claro que é exatamente isso que vai acontecer, tá? Metade do ano a gente vai ter então agora uma pausa da elevação da taxa de juros e ele deixou claro, a preocupação dos membros do comitê do Federal Reserve é de colocar a inflação na meta dos 2%. Então eles estão cantando a bola que é o seguinte, cara, vai cair mais uns 6 meses, talvez 9 meses, ou talvez até mais. E quando essa merda chegar a 2%, a gente vai começar a reduzir. Nesse momento de redução, vai ter o pivô do Fed. O pivô do Fed é aquele momento de transição onde as taxas de juros estavam sempre subindo, ela para e começa a cair, né? E aí no pivô do Fed, eu vou mostrar para vocês o que acontece depois do pivô do Fed e vocês vão ficar emocionados, tá? Então, para quem não lembra, né, estamos com 5,25, o maior patamar desde junho de 2006, desde junho de 2006. Então a gente está num ambiente muito semelhante ao que antecedeu a grande crise lá de 2008. Né? Vocês lembram que, olha só, dezembro de 2008, a taxa de juros chegou a 0,25. Então, quando ela caiu de 5,25, que é o topo recorde, até 0,25, se a gente for prestar atenção no gráfico, tá? Então eu vou pegar o S&P 500 aqui, eu quero mostrar algo ardiloso aí para vocês, tá? Porque tem gente que já vai cair agora e não vai cair mais. Ah!
Vocês que acham. Não pense assim que o negócio é fácil, não. Tá? Então, o que acontece, ó? Eu vou botar aqui o gráfico, não sei porque tá lenta essa bagaça. Ó, vou colocar aqui o gráfico da SP500, vamos deixar ele carregar aqui um pouquinho as informações. Mas eu quero trazer isso aqui para vocês, ó. Tá, vamos lá. Então, a gente viu lá de... Deixa eu só fechar essas porra tudo aqui, que elas estão só atrapalhando. Tá? Então, cai fora. Ó, então nós temos o seguinte. Vamos pegar lá 2008. O que aconteceu depois que o Fed parou de elevar a taxa de juros, tá? Então vocês lembram, né? Junho de 2000. Ó, sempre pensem nessas datas, né? Meses. Junho, julho, dezembro, janeiro. São essas transições de meses em que nós temos geralmente reversões majoritárias de tendência. Então, em junho de 2006, o que aconteceu? Eles fizeram uma pausa na elevação da taxa de juros e começou a acontecer o pivô do Fed. Percebam que logo em seguida a gente viu uma alta no mercado tradicional que durou quase um ano e meio. Quase um ano e meio. Mas agora preste atenção até o momento em que ele chegou no seu topo, no S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, chegou no seu topo e ele chegou em dezembro de 2008. Olha onde ele chegou. Tá? Ou seja, essa alta que a gente está vendo agora nos mercados tradicionais, ela pode ser exatamente essa alta daqui, ó. Então ainda tem chão ainda, principalmente se tiver insolvência. Onde é que pode ter insolvência? Justamente na quantidade cavalar, na quantidade extraordinária de americanos que estão com o cartão de crédito, endividados no cartão de crédito futuro. Não haverá dinheiro para esses endividados conseguirem pagar de volta suas dívidas. E nesse momento a gente precisa ver quais são as empresas, quais vão ser os setores que vão quebrar. Eu acredito que as criptos até poderiam se salvar nesse contexto assim, tá? Mas, por exemplo, vamos imaginar que a gente não viu isso aqui ainda acontecer, tá? Se isso aqui realmente for repetir e isso respingar no mercado de criptomoedas, a gente poderia ver o Bitcoin bater até 3.200, não duvidem. Então sempre pode ser pior. Mas vamos ser assim um pouquinho mais tranquilos, tá? Não tão apocalípticos assim. Então o Bitcoin segue caindo, o valor total do mercado é de queda, as altcoins vão derreter 90% dos 90% dos 90%. E quem duvidar vai se fuder, tá? Quem duvidar disso aí, ó. Ah, mas eu duvido. Cara, tu vai se fuder. Duvida, mas compra tudo em altcoin, porque tu vai perder todo o teu capital. E aí tu vai dizer assim, nossa, que merda que eu duvidei. Pois é, então vai acontecer exatamente isso. Por quê? Porque pode acontecer essa tromba ainda de recessão aqui pela frente, ó. Então a gente tá num ambiente parecido com esse aqui, ó. Essa é a região que estamos parecidos. Poderia ter ainda mais aí 1 ano ou 2 anos de derretimento extremo mesmo, né? Aquele que causa desespero. Espero que não aconteça, porque eu quero bem para o mercado de criptomoedas. Mas hoje, nós temos um sinal vendedor semanal. Oficialmente hoje, ou melhor, no fechamento da barra semanal, se a barra semanal chegar no domingo e ela tiver essa característica de fechamento abaixo de todas essas médias, como eu comentei com vocês, né? Que como ele rejeitou, eu acreditava que essa semana ia vir forte queda, e ainda pode acontecer essa forte queda ao longo da madrugada, ao longo de amanhã de manhã, enfim. Se e quando surgir a grande queda, onde é que ele vai parar? 21 mil, 22 mil dólares, 21.915 dólares, tá? Então, o Bitcoin rapidamente vai querer voltar para os 22 mil dólares, tá? Ah, mas eu duvido, então abre o long aí e eu te desejo sorte, tá? Por quê? Porque esse meu setup aqui, ele tem uma assertividade de 90% quando ele dá esse sinal, tá? Então, quando ele dá esse sinal de venda, ele tem 90% de chance de abrir um position trade de venda, tá? Então, fora o pivô de baixa que eu comentei com o pessoal, fora o pivô de baixa que eu venho comentando com as pessoas, cara, ele já perdeu o suporte majoritário, já perdeu todas as médias, a tendência é de baixa, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, bem menos, inclusive, né? Porque se você sair das altcoins,
E eu digo assim, quando eu digo sair das altcoins, eu digo também sair de Tether e USDC para ficar exposto em dólar nativo, uma conta bancária global. Porque quando a gente fala em dólar, a gente não está falando de Tether. Tether é um token que representa o dólar. Desde que o Tether tenha reservas suficientes para pagar o saque de todo mundo no momento que, no desespero, todo mundo querer sacar os Tethers por dólares nativos. E eu duvido que essas empresas, assim como qualquer outro banco, consiga ter liquidez suficiente para pagar todos os endividados que estão prestes a ficarem desesperados. Tá? Porque está bem claro, na minha opinião, que vem recessão pela frente. Tá? Eu ainda mantenho a mesma opinião. E realmente chegou, cara, em junho. E nós tivemos reversão em abril, né? Então, no mercado de criptomoedas, é bem provável que a gente vai cair até agosto. E que setembro, outubro e novembro, a gente tenha um pullback de alta de novo para depois cair mais um pouco. Para que essa queda dure mais um tempo. Para que ela dure até março, abril, ou junho e julho do ano que vem, ou final do ano que vem. Mas uma coisa de cada vez. A gente não precisa se desesperar de forma de ejaculador precoce, tá? Pelo menos é melhor não se desesperar, porque senão vai dar merda, tá? Então, senhores, nós temos então hoje o sinal de venda acontecendo semanal. Claro que precisa fechar a semana, mas todas as vezes em que ele acontece esse momento, né, nós temos um sinal semestral de queda ou anual de queda, como aqui foi um ano de queda, tá vendo? Então, esse sinal que vocês estão enxergando hoje, ele pode representar um semestre de baixa, como aconteceu aqui. Um semestre, digo, 6 meses o mercado caindo, fazendo ondas para o mercado continuar caindo, tá? Então, mantenho ainda vivo a ideia de que nós vamos atingir os 12 mil dólares, tá? Não é novidade para ninguém. Eu acho que esse vai ser a região de depressão máxima do Bitcoin. Mas, cara, não duvidem, podem ir mais fundo do que isso, tá? Depende de quem vai vender, de quem vai precisar de capital e também o quão forte vai ser essa queda. Porque se a queda for lenta e gradual, seria melhor, pois seria uma formação de um fundo dos deuses, né? E eu vou ficar atento agora a setembro, outubro, por aí. A gente provavelmente vai ter um pullback de alta, porque a queda do mercado aconteceu em abril. Então, de março para abril, geralmente ele fica 6 meses, né? Então, de março até setembro dá mais ou menos aí 6 meses. Então, ali por setembro, outubro, a gente potencialmente vai ver um pullback de alta semanal, que seria um movimento depois para continuar caindo mais um pouco, tá? E aí tem que ter muita paciência, porque com halving ou sem halving, eu acredito mais na política contracionista. Então, assim, o problema é que as pessoas acham que, cara, vai zerar agora, vai ter o pivô do Fed. Cara, o pivô do Fed é justamente o que traz o mercado a cair e despejar demais. Sabe por quê? Sabe por que acontece isso? Porque quando chega o presidente do Banco Central Americano e fala para o presidente Biden anuncia: os Estados Unidos entrou oficialmente em recessão, acontece justamente nesse pivô. Então eu não estou falando dos mercados, nós, especuladores, acionistas, investidores de cripto. Eu estou falando do mercado de trabalho. Estou falando das pessoas que vão ficar desesperadas, né, e vão fazer merda. Então, nesse momento acontece o despejo, né? A transição entre as taxas paralisarem e começarem a cair. Então, a grande queda que vocês viram, ela começou aqui em 2006. Subiu primeiro, paralisou. Quando parou e começou o pivô a acontecer, né? Começou a sair de uma contração econômica para uma expansão econômica, o mercado simplesmente derreteu. Porque nos noticiários era afirmado que ia ter recessão. Então todo mundo começou a ficar muito louco. Começaram a vender, começaram a ficar. O americano ele não tem muito tino para lidar com emoções, né? O americano médio ele é muito maluco. Então, basicamente a gente tem a questão muito perigosa, né? E é isso, tá? Eu espero que vocês
tenham assistido aí, conseguiram assistir, não sei, aqui tá aparecendo uma mensagem que não tá que as pessoas não estão recebendo, o vídeo, né. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou jantar e vou dormir, porque eu tô morrendo de sono, tô super cansado. E a gente se vê na sexta-feira, sextão do Bitcão, beleza? Se acontecer, se acontecer amanhã de eu conseguir chegar da rua ali pelas 4 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente vai fazer a prometida live de membros que era pra ser hoje, tá? Pra ter sido hoje, beleza? E peço desculpas aí mais uma vez e perdão por não estar conseguindo ainda entregar 100%, porque eu ainda tô com muitas coisas pendentes para resolver, certo? Então, basicamente é isso. A gente vai agora aproveitar para ficar comprando aos poucos, preço médio, plantando para depois no futuro colher. E ter muita paciência, tá, pessoal? Porque agora a gente vai entrar provavelmente na fase de depressão. É um período longo, é um período chato. Tenham muito saco e paciência. E aproveitem para comprar barato ativos subvalorizados, principalmente Bitcoin e Ethereum. Hoje não tem gota, tá, pessoal? Hoje não tem gota. Certo? Não deu tempo de fazer a gota hoje. Um abração aí, tamo junto. Falou!